Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser para falar ainda sobre o tema psicose e eu gostaria que vocês entendessem mais sobre a psicose assistindo o filme, que é o filme de estudo que nós vamos fazer na nossa aula para facilitar esse entendimento de vocês, tá bom? Então, eu vou falar do filme, vou explicar o filme, ou seja, vocês vão achar assim, nós já estou contando o filme? Tô contando porque eu quero que vocês assistam esse filme não só como entretenimento, e sim como uma oportunidade de entender de uma estrutura da personalidade, que é a psicose, entender sobre a doença da esquizofrenia e, apesar de ser um filme muito bom, por quê? Porque é uma história real. Trata-se da história, eu já falei o nome do filme? Uma Mente Brilhante, que chama. Essa capinha do filme aí. E eu vou, inclusive, colocar o link do filme para vocês assistirem, tá bom? Esse filme trata-se de uma história real de um professor de matemática que ganhou o Prêmio Nobel da Matemática. Por isso que é legal quando a história é real, né? Então é o seguinte, lembra que eu falei quando expliquei sobre a esquizofrenia da convocação? Esse paciente chamado John Nash, ele entra para a universidade e a convocação dele, ou seja, o chamado dele, foi na aula inaugural. Então vocês vão começar a prestar atenção bem no início do filme, onde reúne os novos alunos, o reitor da universidade conversa com esses alunos e faz a seguinte pergunta para os alunos: quem vai ser o próximo Einstein? Quem que vai fazer um projeto que vai revolucionar a humanidade? Olha que convocação. Na hora que, como ele tinha sido estruturado na infância, já como psicótico, até então ninguém sabia, tanto é que ele conseguiu entrar para uma das maiores universidades do mundo. Na convocação, nessa pergunta, nesse chamado da aula inaugural, ele começa a surtar. E como que no filme você percebe que ele começa a surtar? Gente, se eu não explicar o filme, vocês vão assistir achando que o que está acontecendo lá é real. E não é real. Por quê? Na hora que ele entra para o quarto da universidade, aparece um colega de quarto dele. E esse colega de quarto não é real, é a alucinação da cabeça do John Nash. E ele começa a conversar com esse colega de quarto, tem uma hora que ele joga a mesa dele longe. E aí, quem tá de fora fala assim, com quem que esse cara tá conversando? Por que ele tá agindo dessa maneira? É por isso, porque o psicótico, o esquizofrênico, ele conversa com a voz. E aí as pessoas não entendem e percebem que ele é louco por isso, entendeu? Então, durante o filme, vocês vão ter que prestar atenção. O colega de quarto é uma alucinação, uma menininha que aparece no filme, que é sobrinha do colega de quarto, também não existe, é uma alucinação. E tem uma terceira voz. Lembra que eu falei que sempre tem uma voz paranoica, aquela da perseguição? A terceira alucinação dele é um cara vestido de preto que vai estar sempre com um chapéu, que vai contratar na cabeça dele ele para decifrar códigos, tá? Porque quando o John Nash forma na universidade, a princípio ele realmente foi contratado pelo Pentágono para decifrar um código, mas depois parou e aquilo começou a virar alucinação dele. Tá bom? Então vocês vão perceber essas 3 alucinações que não são reais no filme. Aí no decorrer do filme, vocês vão entender como que ele foi internado, foi internado à força. Prestem bastante atenção na fala do psiquiatra lá do hospital psiquiátrico, que na época era muito comum falar manicômio, né? Vocês vão ver uma técnica que era usada muito antigamente, que é o choque elétrico, no qual os pacientes achavam bom. Tinha paciente que chegava a pedir o choque elétrico porque as alucinações diminuíam, lembrando que as drogas da época não eram tão modernas igual agora. Então eles tinham que fazer uso desse tipo de coisa.
Hoje em dia, gente, ainda tem algum hospital psiquiátrico que usa o choque elétrico, porém de uma forma mais moderna do que vocês vão perceber no filme, e também com anestesia, tá? Mas era só uma das técnicas para poder tratar. Mas hoje, como eu disse na aula de psicose, de esquizofrenia, é a medicação que vai resolver essas alucinações. Por que esse filme é interessante? Vocês vão ver toda a trajetória do John Nash, desde a hora que ele foi internado, a medicação, o choque, as pessoas tentando fazer ele entender que aquela voz dele não existe, e ele não acredita que essa voz não é real, até que no final do filme ele começa a entender que se ele ficar dando papo para aquelas vozes, ele vai continuar sendo louco, né? O que as pessoas não respeitam, que imitam ele na faculdade, no campus lá. Então ele começa a desconfiar que aquelas vozes, né, aquelas alucinações não existem, que é coisa da doença dele. Quando um paciente esquizofrênico chega no ponto que o John Nash chegou, de entender que aquilo lá pode ser que não é real, que é só da cabeça dele, é a hora que ele consegue avançar no tratamento. Porque cura não vai ter. Lembra que eu expliquei na aula passada? Não tem cura, tem só tratamento. Tanto é, gente, que no final do filme, que é lindo o discurso final do filme, lindo, eu choro toda vez que eu assisto, não deixam de prestar atenção. Mesmo depois, no discurso que ele faz no final do filme, a última cena do filme é ele continuando a ter as alucinações dele com o colega de quarto, a menininha e o cara do chapéu. Para quê? Isso mostra pra gente que não tem cura, que tem tratamento a doença da esquizofrenia, tá certo? Prestem atenção. Numa das partes do filme, no qual ele pergunta para a aluna dele assim: você tá vendo aquele cara ali? Aí a aluna fala assim: tô. Ele: então tá, então vou conversar com ele. Porque quando eram pessoas diferentes que apareciam, no qual ele não conhecia, ele, como ele já estava muito avançado, né, nessa questão de saber que nem tudo que ele alucinava era real, ele pergunta para a aluna. Gente, é raríssimo um esquizofrênico chegar nesse ponto. Por isso que virou filme, né? Ele realmente ganha o Prêmio Nobel da Matemática, mesmo com a esquizofrenia dele, tá? Vocês vão curtir muito o filme, é um filme muito interessante. Até poucos anos atrás, o John Nash ainda estava vivo, ele não morreu de esquizofrenia, ele morreu, eu não sei quanto tempo, depois a gente pode até pesquisar, mas deve ter uns 5 anos mais ou menos, que ele morre de acidente de carro com a esposa num passeio de férias. Eu vi no jornal, eu estava assistindo jornal à noite e me chamou a atenção essa notícia, porque eu já assistia muito esse filme para trabalhar a esquizofrenia com os alunos, né? Então, é muito gostoso o filme, muito emocionante, e vocês vão entender direitinho o que é a esquizofrenia, tá certo? Curtem bastante e nós vamos fazer uma atividade do filme, ok? Até a próxima. Chama a família para assistir o filme com vocês, aí vocês vão explicando todo chique, né? Tchau!